Nesta videoaula, nós vamos falar sobre as sentenças complexas subordinadas, focalizando as subordinadas substantivas e as subordinadas adjetivas. As subordinadas dispõem de três processos de marcação gramatical, por meio das conjunções subordinativas, cuja origem nós vamos estudar na última videoaula desta semana, por meio de morfemas do modo subjuntivo e por meio das formas nominais do verbo. Vamos começar, então, comparando os termos subjuntivo e subordinado. Vejam que nesses termos ocorre o prefixo sub, que significa embaixo de. Em subjuntivo, nós temos uma derivação do verbo juntar, e em subordinada, uma derivação do verbo ordenar. Essas duas palavras podem ser consideradas sinônimas, significando, então, juntar, ordenar, embaixo de. Elas significam, então, juntar e ordenar sentenças debaixo de outra sentença. Da primeira sentença, no caso da coordenação, da primeira correlata, no caso da correlação, e da sentença matriz, no caso da subordinação. Com o tempo, o termo subjuntivo especializou-se na designação do modo verbal que ocorre nas orações subordinadas, e o termo subordinada especializou-se na designação de um tipo de oração. Nós temos, então, três tipos de sentenças subordinadas, como nós já vimos nas nossas outras videoaulas. As substantivas, que funcionam como sujeito ou como complemento, as adjetivas e as adverbiais, que funcionam como adjuntos. Eu vou mostrar, então, três exemplos. Ela disse que voltaria hoje, a carta que chegou trouxe boas notícias, e quando você voltar, traga boas notícias. Vamos analisar, então, o primeiro exemplo. Ela disse que voltaria hoje. Nesse exemplo, que voltaria hoje é a subordinada substantiva que funciona como objeto direto do verbo disse. Nesse caso, nós temos uma sentença complexa em que o núcleo do sintagma verbal, o verbo disse, é completado pela substantiva complementadora. Um exemplo, a carta que chegou trouxe boas notícias. Que chegou é a subordinada adjetiva que exerce a função de adjunto adnominal do sintagma nominal à carta. Aqui, na sentença complexa, nós temos o sintagma nominal, a carta que chegou, em que a posição de especificador é preenchida pelo artigo a, o núcleo é preenchido pelo substantivo carta e a posição de complementador é preenchida pela subordinada adjetiva que chegou. No exemplo, quando você voltar, traga boas notícias, nós temos uma subordinada adverbial que funciona como adjunto adverbial do verbo traga. Aqui na sentença complexa, nós temos o núcleo do sintagma verbal preenchido pelo verbo traga, nós temos a sentença adverbial quando você voltar em adjunção a esse núcleo, e nós temos o sintagma nominal boas notícias no espaço de complementador do sintagma verbal. Vamos agora observar mais de perto os três tipos de sentenças subordinadas. De um modo geral, já deve ter dado para notar, pelas análises, que a sentença matriz mais a sentença subordinada organizam uma espécie de sintagma verbal máximo, integrado por vários sintagmas mínimos. As sentenças complexas, então, não passam de um sintagma verbal máximo por serem integradas por mais de um sintagma verbal, cada um deles nucleado por um verbo. Vamos observar, então, algumas sentenças subordinadas substantivas, em que aparece o verbo ordenar, em ordenei fechar a porta e ordenei que fechassem a porta, o verbo começar, em começa que eu não sei onde isso vai parar, o verbo parecer, em parece que eu não sei, sou, o verbo descobrir, em Luiz descobriu que pólvora queima, o verbo achar, em eu acho que não vai mais parar de chover, o verbo gosto, em gosto de que ele tenha essas companhias. Além desses verbos, na matriz, nós podemos observar também o substantivo necessidade, precedido do verbo haver, em não há necessidade de que você se preocupe. E, por fim, observamos o adjetivo preciso, precedido do verbo ser, em é preciso que todos entendam o seguinte. Então, nesses exemplos, nós temos matrizes que modalizam a subordinada e que podem assumir papéis na organização do texto. Nós vamos estudar isso com mais detalhes nesta videoaula. Em relação
As subordinadas substantivas, nós podemos observar a ocorrência de verbos no infinitivo e também de verbos nas formas finitas. Em todos esses exemplos em que os verbos aparecem nas formas finitas, nós observamos então a oração subordinada substantiva sendo introduzida pela conjunção integrante que. A subordinada substantiva, ela funciona como sujeito ou como complemento. E normalmente ela vem depois da oração matriz, como mostram esses exemplos. Há uma correlação modo-temporal entre o verbo da matriz e o verbo da subordinada. Nós vamos ver todos esses aspectos. Essas observações, então, nos permitem estabelecer um plano de estudo das substantivas, e o nosso plano de estudo engloba a sentença matriz, que muitas vezes é deixada de lado na perspectiva da gramática tradicional. Então, vamos apontar alguns traços dessa sentença matriz. Primeiro traço: algumas classes de palavras organizam a sentença matriz, selecionando a sentença substantiva e atribuindo a essas sentenças substantivas algumas funções, como a de tópico, absolutivo, sujeito, objeto direto e indireto, complemento oblíquo e adjunto adverbial. Vamos observar alguns verbos que podem aparecer na sentença matriz. Então, nós temos os verbos impessoais, como, por exemplo, começa que eu não sei onde isso vai parar. E parece que eu não sei isso. E nós temos também estruturas formadas por ser mais adjetivo, como em é preciso que todos entendam o seguinte. Tanto no caso dos verbos impessoais como das estruturas formadas por ser mais adjetivo, nós vamos ter a seleção de uma sentença substantiva que funciona como sujeito. Trata-se então das substantivas subjetivas. Os verbos transitivos diretos, quando ocorrem na sentença matriz, selecionam uma sentença substantiva que vai funcionar como objeto direto. Vamos ver alguns exemplos. Ordenei fechar a porta. Ordenei que fechassem a porta. Nós temos também, Luiz descobriu que pólvora queima. Eu acho que não vai mais parar de chover. Nós temos ainda verbos transitivos oblíquos, como por exemplo gostar, que vão selecionar uma subordinada substantiva que funciona como complemento oblíquo. Vejamos, gosto de que ele tenha essas companhias. E nós temos substantivos deverbais, como preocupação, impressão e necessidade, tal como mostra o exemplo, não há necessidade de que você se preocupe. E temos também adjetivos como ciente, consciente, acostumado, habituado e apto, que vão selecionar substantivas que funcionam como complementos nominais. Por que isso acontece? Porque, como nós vimos nas nossas aulas sobre substantivos e adjetivos, nesse caso eles têm transitividade. São substantivos e adjetivos transitivos. Segundo aspecto relacionado à matriz. A matriz pode modalizar a subordinada, atribuindo-lhe valores de certeza, de dúvida ou de ordem. Vamos ver os exemplos. A sentença matriz pode conter verbos e adjetivos que expressam a certeza, valor que vai ser atribuído à substantiva. Vejamos. Eu sei que os filmes eram muito ruins. Aqui, o verbo saber imprime uma certeza em relação ao que é dito na subordinada substantiva. A mesma coisa acontece em é verdade que os filmes eram muito ruins, só que nesse caso é o adjetivo verdade que vai imprimir o sentido de certeza à substantivo. A sentença matriz pode conter verbos e adjetivos que expressam dúvida, valor que é atribuído à subordinada substantiva. Vejamos. Eu acho que esse salário fará diferença. Aqui é o verbo achar da matriz que imprime na subordinada substantiva esse valor de dúvida. Um outro exemplo agora com um adjetivo. É possível que esse salário fará diferença. A sentença matriz pode conter ainda verbos, substantivos ou adjetivos que expressam necessidade ou obrigatoriedade, valores atribuídos à subordinada substantiva. Vejamos. Toda cirurgia tende a implicar em despesas. Nesse caso, nós temos o verbo ter, imprimindo um sentido de necessidade, de obrigatoriedade à substantiva.
No segundo exemplo, é obrigatório que toda cirurgia implique em despesas, nós temos o adjetivo fazendo exatamente esse mesmo papel. Sobre a colocação das substantivas. As sentenças substantivas são colocadas normalmente após a sentença matriz na ordem que nós chamamos de não marcada, exatamente porque é a ordem mais comum, como nós vimos em todos os exemplos anteriores, analogamente ao que ocorre com os complementos. Mas pode ocorrer também a ordem marcada, em que ela se antepõe à sentença matriz, como nos exemplos. Que a Maria não tenha vindo à festa surpreendeu o João. Viajar de Kombi não é moleza, viu? Trabalhar depois de uma refeição dessas é realmente impossível. Vamos observar agora a correlação modo-temporal entre a matriz e a substantiva. Os verbos declarativos e perceptivos selecionam o indicativo na substantiva, como nós podemos exemplificar em declaro que você está aprovada, em que o verbo declarativo seleciona então o indicativo está na substantiva. E vi que você se esforça bastante, em que o verbo perceptivo seleciona o verbo no indicativo na matriz. Os demais verbos vão selecionar o subjuntivo, como em suponho que você venha. Sobre o papel das sentenças matrizes na organização do texto. Então, nós podemos ter matrizes apresentacionais, que servem para introduzir um assunto, e matrizes predicadoras, que servem para fazer declarações sobre o assunto introduzido. No caso da matriz apresentacional, os verbos apresentacionais, como nós já vimos, pedem um só termo e figuram na cabeça da sentença complexa. Como nós vemos em aconteceu que fulano apareceu quando menos se esperava. Aqui, o verbo apresentacional aconteceu inaugura, apresenta o assunto do texto que é fulano aparecer. E em B, nós temos ocorreu na conclusão de um edifício aqui próximo, que a prefeitura exigiu para esse edifício serviços de coleta sanitária. Aqui o verbo ocorreu, também apresentacional, apresenta o assunto que é a prefeitura exigir alguma coisa. Na matriz predicadora, uma vez instalado o tópico do texto, vão seguir-se declarações sobre esse texto fazendo progredir, com manifestações de vontade e outras tantas possibilidades. Vamos ver um exemplo de manifestação de vontade. Eu gostaria que você falasse a respeito da sua casa. Agora, eu vou exemplificar, para começar a falar sobre as adjetivas, várias possibilidades de ocorrência desse tipo de subordinado. Por exemplo, eu, que estou lendo, cheguei primeiro. Perdi o livro que estava lendo. Devolvi o livro ao aluno a quem ele pertencia. Não há uma área em São Paulo em que a polícia não entre. Os painéis solares geram energia com que sempre sonhamos. E o livro de história cuja capa está rasgada merece ser encadernado. Nesse caso, nós temos os sintagmas nominais eu, o livro, os painéis, o livro de história e os sintagmas preposicionais ao aluno e em São Paulo, sendo retomados dentro da subordinada adjetiva pelo pronome relativo que e quem, além de cuja. Os pronomes relativos funcionam, então, como nós vimos lá na nossa aula sobre os pronomes, como pronomes e como conjunções. Como conjunções, eles encaixam a sentença adjetiva no sintagma nominal ou no sintagma preposicional imediatamente precedente. Como pronomes, eles funcionam como sujeito, complemento ou adjunto de seu verbo. Vamos observar então os exemplos. Eu que estou lendo, cheguei primeiro. Aqui o pronome que funciona como pronome sujeito de estou lendo. E como conjunção, ele funciona encaixando que estou lendo no sintagma nominal eu. Em perdi o livro que estava lendo, o pronome que funciona como pronome objeto direto de estava lendo. E como conjunção, funciona encaixando que estava lendo no sintagma nominal o livro. Em devolvi o livro ao aluno a quem ele pertencia, o pronome preposicionado a quem funciona como pronome objeto indireto de pertencer. E como conjunção, ele encaixa a quem ele pertencia no sintagma preposicional ao aluno. No exemplo, não há uma área em São Paulo em que a polícia não entre, o
pronome preposicionado em que funciona como pronome complemento oblíquo de entrar e como conjunção, encaixando em que a polícia não entre no sintagma preposicional em São Paulo. Em os painéis solares geram energia com que sempre sonhamos, o pronome preposicionado com que funciona como pronome complemento oblíquo de sonhar e como conjunção funciona encaixando com que sempre sonhamos no sintagma nominal a energia. E por fim, em o livro de história cuja capa está rasgada merece ser encadernado, o pronome cujo funciona como adjunto adnominal de capa, encaixando a adjetiva cuja capa está rasgada no sintagma nominal o livro de história. As sentenças anteriores são consideradas as adjetivas padrão. Na adjetiva padrão, o traço principal é o de que os pronomes relativos exibem as formas correspondentes às funções que exercem. E muitas vezes aparecem aí preposições antecedendo esses pronomes relativos. Deixando progressivamente de ser um pronome, ou seja, com o processo de mudança, o que não podia mais exercer as funções sintáticas na sentença, porque essa é uma função do pronome. Então, quando o pronome relativo se despronominaliza, reduzindo-se à condição de conjunção, ou seja, reduzindo-se à função de conjunção, ele perde a propriedade de retomar o seu antecedente e de receber uma função de seu verbo. Isso significa, então, que nós precisaremos de um pronome pessoal, preposicionado ou não, a depender da função, para exercer essa função, que era do pronome relativo. Vamos observar os exemplos. Os exemplos não pertencem à variedade culta do português, embora sejam muito frequentes na nossa língua. Não há uma área em São Paulo que a polícia não entre nela. Os painéis solares geram a energia que sempre sonhamos com ela. E o livro de história, que a capa dele está rasgada. Nesse caso, o complemento oblíquo e o adjunto adnominal, que estavam funções relacionadas ao que, passam a ser, então, exercidas pelo pronome pessoal preposicionado nela, com ela e dele. Ou seja, essas funções de complemento oblíquo e adjunto adnominal saem do que e são copiadas pelos pronomes pessoais preposicionados. Por isso, essas adjetivas são chamadas de adjetivas copiadoras. Nós já vimos, então, que a propriedade do pronome relativo está se perdendo no português brasileiro. O que vai acontecer se os pronomes pessoais convocados pelas adjetivas copiadoras também desaparecerem? É exatamente isso que está acontecendo na nossa língua. Então, eu vou mostrar exemplos aqui que são muito comuns, inclusive aparecem em textos escritos, como na Folha de São Paulo, em que nós temos esse último estágio do processo de mudança. Não há uma área em São Paulo que a polícia não entre. Os painéis solares geram a energia que sempre sonhamos. E o livro de história, que a capa está rasgada, merece ser encadernado. Nesses casos, nós não temos mais o pronome pessoal preposicionado e por isso nós chamamos de adjetivas cortadoras. Esses pronomes são cortados e o que exerce apenas a função de conjunção. E assim nós finalizamos essa aula e estamos prontos para a nossa próxima videoaula. Até mais!